E aí, refletimos e entendi que eu devia ir para Harvard, mas com esse cuidado, cheguei lá, passei a frequentar uma Foursquare Church lá, uma igreja quadrangular, em que eu dirigia a van da igreja, montava e desmontava, porque ela não tinha uma sede física. Era uma igreja no campus, então a gente montava e desmontava o material. No próprio campus de Harvard. Isso, de diferentes lugares. Ia pra praça, ia pra uma capelinha, montava o som. Montava tudo. Olha só. Som, tudo, cadeira, tudo dentro de uma van, tinha até o modo de encaixar, já parecia um Lego dentro da van. E aí eu dirigia a van, levava, trazia o material. E além disso, a gente fez estudo ao longo do ano, que foi um estudo que era chamado Man of Valor, deve ter esse estudo no quadrangular ainda, um xerox de apostila que a gente fez. Se encontrou regularmente ao longo do ano, uma vez por semana, um grupo de homens. E no último dia do estudo, o pastor Chris Gleason fez uma profecia sobre a minha vida. E Douglas, você vai me entender aqui que, diferente de você que vem aí de comunidade e da Assembleia, eu sou cristão evangélico batista. Isso não é comum. Ninguém nunca tinha feito uma profecia sobre a minha vida. E ele veio e orou sobre mim e ficou 5 minutos profetizando, dizendo que eu ia voltar para o Brasil, ia lutar contra os maiores corruptos do Brasil, os mais poderosos, que eu ia sofrer ameaça à minha vida, da vida da minha família, ia sofrer riscos, etc. E isso 1 ano antes da Lava Jato surgir, eu vi aquilo e eu falei, nossa, nunca imaginei que ia ser algo tão tenso, combater a grande corrupção. Mas isso aí nunca vai acontecer. Eu até guardei no meu coração. Quando você ouviu aquilo, você falou. Eu falei assim, impossível, ele não conhece o Brasil. Ele não sabe como as coisas funcionam no Brasil. Nunca aconteceu. O sistema não vai permitir acontecer. E se acontecer, não vai acontecer em Curitiba, que é onde eu trabalho. Vai acontecer no Rio, São Paulo, Brasília, jamais em Curitiba. Ele não conhecia o Brasil. Eu achava aquilo impossível, mas Deus sabia o que ia acontecer. E 1 ano depois era tudo o que estava acontecendo na minha vida. E isso me deu uma paz, uma tranquilidade, uma segurança ao longo da Lava Jato, quando estava chovendo canivete. E as pessoas falavam assim, olha, Deltan, sai daí, isso aí só vai te estressar, só vai se desgastar. Saia da Lava Jato, vai ganhar a mesma coisa em outro lugar, o salário mesmo, não muda nada. E eu falava, não é por mim, é por um propósito, é por serviço, é por amor às pessoas. É para reduzir a corrupção e o sofrimento que ela causa. É por amor a Deus e às pessoas, é por serviço. E a gente seguiu firme durante toda a Lava Jato. Como é que começou? Depois você volta de Harvard, como é que você se envolveu na Lava Jato? Eu volto de Harvard pensando assim, não, a gente tem que mudar o sistema. E para mudar o sistema, eu vou atuar na academia, como professor. Vou estudar, vou buscar propor projetos de lei. Comecei a desenhar um projeto para a gente criar uma espécie de instituto em que a gente ia propor mudanças. Eu achava que o problema, e foram várias ingenuidades que foram caindo ao longo do tempo, tá, Douglas? Naquele momento, eu achava que o problema era de falta de conhecimento do Congresso Nacional, que proporcionava esse sistema de impunidade. Hoje eu sei que é desenho do Congresso Nacional, porque vários lá são processados e investigados. Para eles interessam as brechas da lei. Eles não querem fechar. Aquelas 10 medidas contra a corrupção que eles rejeitaram numa calada da madrugada é a maior prova de que eles não querem mexer no sistema que está aí porque eles se beneficiam desse sistema de impunidade. E quando o Supremo garante, o Supremo não caiu do céu lá, são colocados pelos próprios políticos, os ministros. Mas naquele momento eu achava que a mudança ia vir via conhecimento, via explicação, via estudo, né? Via propostas. E comecei a trabalhar nisso, aí nasceu meu primeiro filho, em setembro de 2013, e aí ele estava pequeno, estava trocando muita fralda, suspendi um pouco a ideia do instituto, e meu filho estava com 6 meses, e aí uma colega minha bateu na porta do meu gabinete e me convidou para entrar numa grande operação que estava surgindo, que não tinha ainda um político, não se sabia nada, mas era imensa, porque envolvia lavadores de dinheiro profissionais, 4 grandes lavadores de dinheiro profissionais, que praticavam um tipo de lavagem de dinheiro em que eu era experiente, que eu tinha processado várias vezes, eu atuei nos maiores casos do país da história em relação a isso, e ela veio me convidar e o pessoal queria que eu entrasse pela minha experiência e conhecimento. Entendi. A gente chamava de dolagem, eram doleiros. Eles faziam, basicamente eles mandam dinheiro para fora, trazem para o Brasil sem deixar rastros. E eu tinha várias razões para dizer não naquele momento. Filho pequeno, não ia ganhar nada mais com isso, ia investir noites, finais de semana, ninguém podia me obrigar a assumir aquilo lá, não ia ganhar nada mais, nem perspectiva de promoção, nada ia mudar na minha vida por pegar, a não ser eu acumular um monte de trabalho a mais. Mas ao mesmo tempo que eu tinha razões para dizer não, inclusive os fracassos passados na luta contra os grandes crimes, eu tinha razões para dizer sim. E as razões para dizer sim são basicamente reduzir o sofrimento humano que é causado pela corrupção. A corrupção é uma assassina silenciosa, ela mata disfarçada de buracos em estradas, de falta de medicamentos, falta de hospitais, falta de oportunidades nas escolas.
ela é uma assassina silenciosa, ela é um monstro que está no nosso sistema há décadas, algo que sempre me indignou, eu sempre atuei firmemente nos casos contra a corrupção. Eu lembro de uma pregação do meu pastor Roberto Silvado, prévia a isso, né? Devia ser, sei lá, 2007 mais ou menos, em que ele fez uma pregação em cima do texto de Miqueias. Em Miqueias 7, o profeta ele coloca que o governante exige presentes, o juiz aceita subornos, e chega lá em Miqueias 7:7, ele fala: mas quanto a mim, eu vou esperar fielmente no meu Deus. A mensagem basicamente: quanto a mim, eu vou fazer a minha parte e vou esperar em Deus o que Deus vai fazer dele. E eu decidi aceitar esse desafio da Letícia, que bateu na minha porta, de entrar nessa operação. A gente montou uma força-tarefa, e a partir dali, o caso Lava Jato começou, mas ainda com uma investigação sobre a lavagem de dinheiro. Entendi. A gente não tinha ainda a corrupção. Quando o Paulo Roberto Costa colaborou, aí surgiu aquele monstro da corrupção, e a gente foi puxando o fio. A gente adotou uma estratégia de colaborações premiadas. Cada vez que alguém colaborava, explodia o escopo da operação. E aquele caso que já era imenso, vamos dizer que era desse tamanho, dentro do retrato que ficou depois de toda a corrupção, aquilo que era desse tamanho era pequenininho, assim, perto do resto. Meu Deus. Foi um caso imenso, talvez o maior caso que já existiu do Brasil, independentemente de ser de corrupção ou não. E como é que foi para você quando aquilo que foi uma profecia começa a se cumprir, no sentido de você correr perigo, estar envolvido com questões muito grandes, com pessoas muito grandes, e você perceber que aquilo ali gerava risco? Como é que foi pro seu coração, assim, e tomar a decisão de continuar? Douglas, isso, por incrível que pareça, isso não me afetava tanto. Ok. Porque isso estava precificado. Os meus heróis da fé são pessoas que deram a vida em serviço às pessoas, em amor, para não se dobrar diante das pressões. Eu gosto muito de um livro do Franklin Ferreira, que vai estar por aqui hoje, eu ouvi falar, né? Que é o livro chama Servos de Deus. Eu acho que toda igreja tinha que ter uma escola bíblica dominical em cima do livro Servos de Deus. Ele passa pelos grandes servos de Deus da história. Em 4, 5, 6 páginas ele resume a história de cada um. E quando você lê ali, você vê e você se inspira com a vida de pessoas que decidiram dar a sua vida, abrir mão dos seus prazeres, do seu conforto, de tudo, até da própria vida, para ser fiéis a Deus, a vocação que Deus lhes deu, para cumprir o propósito que Deus lhes deu sobre a terra. Então sempre minha visão foi essa. Entendi. Eu acho que é muito diferente... Você tinha clareza do preço. Exatamente, é muito diferente da visão hedonista, né? Da visão de um humanismo, em que o homem é a régua do próprio homem, em que a função, o propósito da vida está alcançar os próprios prazeres. A pessoa não vai estar disposta a isso, mas para quem é cristão genuinamente, que segue ali não a teologia da prosperidade, mas a teologia de Jesus, que não é uma teologia de prosperidade, né? Veja o que aconteceu com Jesus, com os apóstolos, todos tiveram aí mortes terríveis pelo ponto de vista humano, né? Para quem segue a teologia da cruz, a teologia do Novo Testamento, a gente tem que estar disposto a pagar um preço, carregar a nossa cruz para sermos, como se diz, uma cópia de Jesus na Terra. E lá diz, né, o Sermão da Montanha é bem-aventurado aquele que foi perseguido por causa da justiça, né? Exatamente. Então feliz é aquele que é perseguido por ser um promotor de justiça, né? É isso mesmo. E aí seja em qual esfera o Senhor nos chamar e nos colocar, né? Agora...